Como a Terra surgiu? Afinal, qual a explicação científica sobre a origem da vida? A partir destes questionamentos, daremos início ao estudo de hoje, no qual iremos abordar alguns conceitos básicos de biologia. A intenção é que você possa relembrar e utilizar este conhecimento para desenvolver práticas de ensino dentro do cotidiano das crianças. No início, quando começou a ser formada, a Terra era parecida com uma imensa bola de fogo composta por gases incandescentes. Pouco a pouco, esta bola de fogo começou a resfriar. À medida que a superfície terrestre se solidificava, emanavam na atmosfera gases e vapores de água provenientes das rochas. Esses gases, em contato com as camadas mais frias da atmosfera, foram formando gigantescas nuvens que caíram em forma de chuvas. Esse processo de evaporação perdurou por milênios, até que a Terra esfriou o suficiente para conseguir reter a água que hoje cobre 3/4 da sua superfície. As chuvas constantes encobriram as depressões da crosta terrestre, formando mares e oceanos, que no princípio ferviam e geravam colunas de vapor. Os raios solares e as descargas elétricas das tempestades desencadearam sucessivas reações. Uma energia suficiente para fazer com que os gases da atmosfera se combinassem e formassem outras substâncias, como proteínas e açúcares. Essas substâncias, transportadas pelas chuvas até os mares, deram origem a moléculas orgânicas acumuladas na água. Esta é a primeira forma de vida da qual se tem conhecimento. Estudos consideram que a atmosfera primitiva era constituída basicamente de gás nitrogênio com prováveis grandes quantidades de vapor de água e gás carbônico. Vejam bem, os 4 elementos presentes nesses gases, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, constituem cerca de 98% da matéria encontrada em todos os organismos vivos. As primeiras células que surgiram na Terra não tinham um núcleo organizado. Estes organismos se desenvolveram nas margens dos rios e mares, eram seres unicelulares e se alimentavam de moléculas orgânicas ou de outros organismos. Com o surgimento de organismos capazes de fazer a fotossíntese, aumentou a disponibilidade de oxigênio, que praticamente não existia. A presença maior de oxigênio na atmosfera favoreceu o desenvolvimento de seres vivos mais complexos, células com membranas delimitando seus núcleos. Foi um longo período de evolução e, com o tempo, foram aparecendo organismos mais complexos. Hoje, a biologia classifica em uma escala os 5 reinos dos seres vivos. O reino dos moneras, seres procariontes unicelulares, como as bactérias e as cianobactérias. O reino dos protistas, seres eucariontes unicelulares, como os protozoários e algumas algas. O reino dos fungos, seres eucariontes uni- ou pluricelulares, como as leveduras, o mofo e os cogumelos. O reino das plantas, que são os vegetais eucariontes autotróficos com ou sem flores. E o reino dos animais, seres eucariontes, multicelulares e heterotróficos, que englobam desde as esponjas marinhas até o homem. Além dos seres vivos serem formados de células, existem outras características que devem ser consideradas. Eles necessitam de alimento ou energia, passam por um ciclo de vida e são capazes de reproduzir.
As plantas produzem alimentos através da fotossíntese, um processo que ocorre na presença de energia solar e que exige outros componentes. Na fotossíntese, a planta produz glicose e o oxigênio, que é liberado para o ambiente. Já os animais são chamados de seres heterotróficos, pois não produzem seus alimentos. Entre eles temos os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Há outros hábitos alimentares específicos, como por exemplo dos seres vivos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. O ciclo vital envolve uma rede de transformações que depende de muitas circunstâncias e pode ter duração variável de um tipo de ser vivo para o outro. Para você ter ideia, algumas bactérias podem completar o ciclo de vida em cerca de 30 minutos. Já outros seres, como as sequoias e alguns tipos de pinheiros, podem viver 4.000 anos ou mais. Basicamente, tanto os seres unicelulares quanto os pluricelulares podem reproduzir-se de duas maneiras, assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo origina outros sem a participação de gametas. Existem muitos tipos de reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada ocorre com a participação de gametas. Podemos reconhecer dois tipos de células germinativas nos animais, um gameta masculino, que é o espermatozoide, e outro gameta feminino, que é o óvulo. Nosso encontro termina aqui, mas seus estudos continuam. É importante que você pesquise e aprofunde seus conhecimentos sobre outros conceitos básicos de biologia. No caderno pedagógico, você vai encontrar propostas de como aplicar estes conceitos em sala de aula. Assim, você poderá apresentar para seus futuros alunos termos aos quais eles possam dar significados. Bons estudos!